Bem-vindo ao podcast Florescer. Eu sou Fabiana Assunção. Hoje eu vou falar de um assunto que está na internet nos últimos dias, nas últimas semanas, e eu quero comentar sobre a realidade por trás da fantasia. Vamos lá? Nas últimas semanas, a internet foi tomada por vídeos de mulheres, muitas vezes adultas, independentes, tá? Que cuidam de bonecas realistas como se fossem bebês reais. Algumas têm cômodos montados, diários de maternidade, consultam médicos, choram de emoção. E isso causa reações diversas: curiosidade, julgamento, empatia, espanto. Mas o que realmente está em jogo aqui? Nós vamos falar sobre esse fenômeno dos bebês reborn com neutralidade e curiosidade, tá? E o que leva alguém a investir afetivamente em um objeto inanimado a este ponto? Primeiramente, o que é um bebê reborn? Eles são objetos de arte, eles surgiram como arte. São bonecas hiperrealistas que foram feitas, né, para colecionadores ou pessoas que desejam lembrar um filho, um neto, ou simplesmente viver o encantamento da infância. Até aqui, tudo compreensível. Mas a partir do momento em que esse vínculo se torna emocionalmente substitutivo, vale a pena investigar o que está acontecendo na psique dessa pessoa. Então, o que é, né, esse uso simbólico do bebê reborn para esse uso compensatório, né, que existe aí uma transferência emocional. E existem mecanismos inconscientes, como, por exemplo, o retorno psíquico a fases infantis da vida onde havia mais proteção. Agressão não é ruim por si só, é um mecanismo natural da mente. Mas quando se torna fixação, impede o sujeito de elaborar. E aí vem uma negação da realidade. Substituição de objeto real por um objeto simbólico para evitar o contato com a dor. Também pode haver, nesse caso, projeção e transferência, que são os sentimentos não elaborados sendo projetados no reborn, como se fosse um filho real, né? Aí pode vir várias causas que a gente pode enumerar, né, ou nomeá-las, como às vezes um luto não elaborado, né, gestacional, perda de um filho na idade ainda de criança, projetos, né, de maternidade que não foram concluídos, né? Quantas vezes, né, a gente vê aí pessoas que perderam o bebê ou não tiveram como engravidar e acabam roubando algum bebê de alguma maternidade. Isso não é raro, a gente vê. Mas só que agora essa mudança está aí para uma boneca, para um boneco. A solidão crônica e o desejo profundo de vínculo. A gente tem que lembrar que hoje as pessoas, apesar da conexão das redes sociais, o que a internet consegue, as pessoas estão muito sozinhas. A verdade é essa, cada um vive sua vida e muitas vezes por trás de uma tela de computador, uma tela de celular. Traumas na infância, né, ligados à maternidade, abandono ou negligência. Necessidade inconsciente de ter controle total sobre uma relação, né? Algo aí que o bebê reborn permite. Pensa, o bebê reborn, ele não chora de verdade, ele não contesta, ele não rejeita, ele não demanda reciprocidade. Ele é simbolicamente o bebê ideal perfeito, porque ele não frustra, né? Ele nunca vai frustrar a pessoa. E isso já pode, né, nos dizer muito. Existe também a questão do simbólico como tentativa de elaboração.
A psicanálise, ela não condena o simbólico, muito pelo contrário. É por meio dos símbolos que o inconsciente se expressa. O risco aí está quando o simbólico vira substituto de vida e não uma ponte para ela. É aí que a gente tem que tomar cuidado. E aí eu venho para uma questão que eu vivo batendo na mesma tecla. A importância da saúde mental, a importância da gente se conhecer. O uso das bonecas, né, pode ser um sintoma pedido inconsciente de ajuda, que é quando o sintoma grita, né? Quando a pessoa chegou nesse ponto de acreditar, de tratar como se fosse real, é o sintoma aí de algum dos pontos que eu citei anteriormente, que tá gritando, tá precisando de ajuda, tá precisando ser visto ou revisto. A fantasia começa a ocupar o lugar do real. E aí, o que acontece? Relações são evitadas, conflitos não são elaborados. E vira, né, a carência vira o centro da existência. E a pessoa vive em torno de uma realidade interna dissociada do mundo. Mas e aí? Né? O que a gente faz? A escuta e o acolhimento, gente, é o primeiro passo. Se alguém está nesse lugar, não está sendo infantil, ela não está sendo ridícula, é a forma que ela encontrou para tentar sobreviver. Mas quando esse modo de sobrevivência nos isola do mundo, hora de buscar outro caminho. E aí vem o papel da terapia e da psicanálise. Escutar a dor por trás da fantasia, compreender o que o reborn representa para essa pessoa, reintegrar afetos e elaborar perdas, gatar a relação com o outro real, não o simbólico. Né? Então, assim, quando a gente fala isso, a pessoa que está vivenciando isso, ela não tem consciência. Então, ela simplesmente transferiu aquela falta, aquele vazio para um objeto. E precisa-se entender qual é essa falta, qual é essa dor, qual é esse vazio que a pessoa tem. E aí, a partir daí, elaborar essas perdas, esse vazio e ressignificar, reintegrar, resgatar a relação com o mundo real, com os afetos reais. É muito importante quem tem alguém ao lado que vive isso. Essas mulheres, elas não precisam de críticas, elas precisam de caminhos. E o primeiro deles é reconhecer que a dor existe. Quando nós nomeamos a dor, ela deixa de nos dominar em silêncio. Então, assim, ela tá ali calada, quietinha, mas ela tá trazendo consequências pra gente. E aí, quando a gente nomeia, é aí que ela deixa de nos dominar. E aí existem caminhos terapêuticos possíveis. É muito importante que exista uma escuta acolhedora e profunda da própria história. E quando a pessoa fala, ela se ouve, e quando ela se ouve, ela consegue perceber aonde está aqui. Né? É preciso trabalhar o luto, a ausência, o abandono, ressignificar o que é maternar, né? O que é ser mãe. E essa ressignificação vem consigo, com o outro e até com o mundo. É importante criar vínculos reais, mesmo que no início eles sejam frágeis.
É claro que isso é um caminho. E maternar um reborn pode parecer loucura aos olhos do mundo, mas no fundo revela a mesma coisa que a gente vê todos os dias em consultório. Pessoas tentando lidar com sua dor da forma que conseguem. A pergunta: isto está servindo à vida ou à fuga dela? Gente, é tão libertador quando a gente consegue entender isso, entender a dor. Aqui eu trouxe o bebê reborn, mas isso é para tudo. Todos os caminhos que a gente, experiências, não resoluções e vazios que a gente tem, mesmo que essa mudança não vá para um boneco, que é o que eu estou trazendo aqui hoje. Então, a gente tem sempre que perguntar: isso que eu estou fazendo está servindo a minha vida ou está me fazendo fugir dela? E aí, como que eu lido com essa dor? Lidar com a dor, primeiro é reconhecer essa dor. E aí, trabalhar para que ela seja curada. E aí eu faço um convite à reflexão. O que você tem usado para preencher seus vazios? Você reconhece suas faltas sem se culpar? Qual o seu reborn emocional? Pensa nisso. Esse foi mais um episódio comigo, Fabiana Assunção. Sou psicanalista, mentora, treinadora. Né? Se esse conteúdo te tocou, você viu que não é só, né? A gente está falando de bebê reborn, mas não é só isso. Compartilha, comenta e lembre-se: existe espaço para acolher a sua dor e transformar a sua história. Psicanálise pode ser esse caminho. Né? Me siga nas redes sociais, no Instagram, @Fabi Assunção. Agora o podcast também está no YouTube, no canal da Fabi. Se quiser ouvir através do YouTube, também está aqui. Deixa comentário, deixa uma sugestão de tema para colocar aqui. Vai ser um prazer enorme. E eu fico por aqui hoje. Até o próximo episódio. Beijo grande. Obrigada pela companhia.